Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre essa janela de transferências internacionais que se abriu agora no último dia 3, segunda-feira, e até agora não causou grandes movimentações no Botafogo. Desde que o clube virou SAF, né, esse período do ano, né, quando tem essas janela de transferências abertas, é um momento que o Botafogo tem feito muitas negociações, né, muitas contratações, trazendo muitos jogadores principalmente. Então é claro que está completamente justificada essa ansiedade por parte da torcida do Botafogo. Porém, precisamos entender algumas coisas. O Botafogo está na mesma situação das últimas janelas, precisando tanto de jogadores como precisava naquela época. Como que está a questão da folha salarial desse Botafogo? É uma folha cara? Não é uma folha cara? O Botafogo tem condições de pagá-la? Precisa fazer alguns cortes para poder aguentar pagar? Vamos falar sobre tudo isso, né, nesse vídeo, para ficar como um manual aí do que o torcedor do Botafogo pode esperar ou não dessa próxima janela de transferências internacionais que está aberta, né? Próxima não, agora, atual. Antes de mais nada, queria pedir pro amigo já deixar o like aí no vídeo. Se você já gostou do assunto, já chega deixando o like, dá aquela moralzinha, né? Papai fica muito feliz. Se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Fogonete. Temos live todo dia às 2 da tarde, mas também temos os vídeos que a gente coloca aqui 7h30 da noite. Então sempre tem um conteúdo diferenciado aqui, tentando tirar as dúvidas de vocês e deixar vocês bem informados, beleza? Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral pro papai, valeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês, meus amigos, é sobre a maior e melhor casa de apostas do Brasil, a Betano. Se você ainda não é inscrito, vá lá, se inscreve com esse cupom aqui, ó. Aqui, ó. Esse cupom aqui, Fogonete. E aí você vai saber informar para Betano que você chegou para Betano através do Fogonete e dá aquela moralzinha pra gente. Tem a promoção do primeiro depósito entre 50 e 500 reais. A Betano vai e dobra o valor. Você botou 50, ela bota mais 50. Você botou 100, ela bota mais 100. Botou mais 500, ela bota mais 500, amigos. Tá entendendo a pressão? Vira um saldo. Não, saldo não, vira um bônus na sua conta. E aí você vai fazendo as apostas, vai transformando bônus em saldo. Bônus em saldo, bônus em saldo. Quando tiver 100% saldo, o dinheiro é seu e você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um Pix, um saque via Pix, cai na mesma hora na sua conta e você pode pagar um jantar da cremosa, fazer uma viagem, ou até mesmo conseguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, rapaz. Coisa maravilhosa, hein? Agora, entenda, é um jogo. Ganha, perde. Vai com cuidado, não vai se encalacrar, hein? Eu me amarro, continuo fazendo aqui sempre. Tamo junto, Betano, é nóis, hein? Tamo juntos. Sobre o vídeo de hoje, vale ressaltar que de fato é um momento que todo mundo fica ansioso. Sempre ficamos, né? Até quando a gente era duro, né? Quando o Botafogo estava duro, ficávamos muito ansiosos com esse momento. Será que vai trazer algum jogador, alguma aposta de não sei aonde? A gente sempre, né, pensava nisso. Hoje no Botafogo a situação, com o dinheiro que virou SAF, foi ainda maior. Na primeira janela foram vários reforços, depois na segunda janela de 2022 mais reforços ainda. Início dessa de 23 já foi menos, mas teve reforços. E aí agora, nessa segunda janela de 2023, fica essa expectativa, se vem jogadores, se não vem jogadores. E a situação é diferente nesse momento, né? Primeiro que o Botafogo não precisa tanto de jogadores quanto precisava antes. Claro que tem aquele ajuste fino, né? Aquela contratações pontuais que podem ser feitas, mas no geral o Botafogo não precisa de tantas peças. Por exemplo, lateral direito, o Botafogo perdeu o Rafael, negociou o Daniel Borges e ficou só com o Di Plácido. Nesse primeiro momento vai trazer uns jogadores da base, né? O Alisson do Sub-23 e o Rian do Sub-20, para compor esse elenco nesse momento. A expectativa, claro, é pela contratação de um jogador. Hoje, o Botafogo gosta muito de Matheus Ponte, do Danúbio, do Uruguai. Jogou agora a última Copa do Mundo Sub-20 pela seleção uruguaia. É um cara que tem uma expectativa muito alta, uma projeção muito alta e poderia chegar ao Botafogo. Esse é o plano A da diretoria do Botafogo, gosta muito desse jogador para trazê-lo. Inicialmente esse jogador poderia vir para 2024, mas com a lesão do Rafael e praticamente com somente a presença do Di Plácido, é uma contratação que pode ser acelerada, vamos dizer assim. Mas tem um problema nisso aí, né? Inicialmente, para contratar esse jogador,
O Botafogo está contando com aquele dinheiro do Lyon, né? Que o Textor prometeu recentemente que o Lyon vai investir em vários jogadores, trazer para o Botafogo, e quem se destacar aqui pode ter a chance de ir para o Lyon logo, né? Mas esse dinheiro já está disponível, não está? A situação do Lyon, que se encontra lá na França, pode atrapalhar esse tipo de negociação nesse primeiro momento? Muitas dúvidas, então, portanto, não temos a certeza se o Botafogo vai conseguir levar para frente a contratação do Matteo Ponte. E aí fica a questão, tá bom, se não vier ele, o Botafogo consegue fazer uma contratação de um perfil mais diferente, em vez de ser um jovem com potencial para explodir, de repente o Botafogo consegue repor com alguma oportunidade de mercado, tentar conseguir um empréstimo do Gil Gonzalez, por exemplo, muita gente perguntou na live hoje, tá em aberto, a gente não sabe se o Botafogo tem condição hoje de fazer um investimento mais de peso ou até de oportunidade de mercado, né? O que a gente sabe hoje é que o preço do elenco do Botafogo hoje, para a realidade do Botafogo, pelo que o Botafogo produz de receita, tá um elenco que está fora da realidade do clube. O Botafogo não tem tanto dinheiro assim, pelas próprias receitas. Mas o Textor tem, sim, e ele está pagando. Mas essa conta não fecha. Em algum momento o Botafogo precisa fazer a tal otimização financeira. O que seria isso? A otimização financeira é que o Botafogo fez várias contratações ao longo das últimas janelas, em que algumas deram certo, a maioria deu certo, mas algumas deram errado, né? Essas que deram errado, alguns jogadores, por exemplo, recebem uma quantia alta para ficar no banco de reserva. Então, jogadores que estão nessa situação, esses estão, por exemplo, correndo risco, vamos dizer assim, em termos de sequência no Botafogo. O Botafogo está insatisfeito com alguns jogadores que têm salários altos e não estão conseguindo corresponder, e pode sim negociá-los nessa janela de transferência. Dependendo do jogador que seja negociado, existe a possibilidade de reposição. E que reposição seria essa? Aí seria uma reposição nesse perfil Segovinha, perfil Diego Hernandes, né? Jogadores jovens que chegariam com direitos econômicos, claro, mas que têm um salário mais baixo e que aí podem estourar e vir a dar retorno ao Botafogo. Então, esse é o primeiro cerne aqui. O Botafogo precisa fazer uma otimização financeira para adequar-se a uma nova realidade em questão de folha salarial. Hoje a folha salarial do Botafogo custa cerca de 13 milhões de reais. Com esses 13 milhões de reais, com o que o Botafogo faz de receita, a conta ainda não fecha completamente. Então precisa reduzir um pouco esse valor, e é possível reduzir esse valor fazendo corte de jogadores que estão custando caro e rendendo pouco, e trocar por alguns jogadores que possam custar pouco e render mais. Esse é o grande desafio do Botafogo nessa janela de transferências. Só que a reposição só virá a partir do momento que o Botafogo tiver certeza de que perdeu algum jogador, né? Perdeu no sentido de conseguiu negociar. O Botafogo tem planejado quais são esses jogadores e o que pretende fazer com esses jogadores, mas não abriu em relação a nomes porque não é interessante. Mas o Botafogo já sabe quais são os jogadores que eles querem tentar negociar, para aí sim fazer a tal otimização financeira, trazendo jogadores mais baratos e que possam render mais. Esse é o grande desafio do Botafogo nessa janela. Mas isso não quer dizer que esse é o único desafio do Botafogo. Por quê? O Botafogo não quer vender ninguém que não esteja nesse planejamento, né? Jogadores que formam a coluna vertebral do Botafogo, né? A famosa espinha dorsal, né? Coluna vertebral, não. A espinha dorsal do Botafogo estão no planos para ficar no clube. Não tem planos de você fazer uma negociação desses jogadores. Mas o mercado está maluco, né? Já diria nosso Chico Fonseca, o Chico Piscina, o mercado tá maluco, né? Ele dizia na época, quando ele era vice de futebol do Botafogo. A Arábia tá aí oferecendo dinheiro para torta e direito e não sabemos qual vai ser a reação do Botafogo e dos jogadores caso pinte uma proposta altíssima na mesa, né? Tem jogadores que o Botafogo considera inegociável e não tem o menor interesse, inclusive, de fazer dinheiro em cima de alguns jogadores, tá? Mas não se sabe como que vai ser a reação, por exemplo, dos jogadores. Quero ir, não quero ir, depende, é tratado individualmente. Então, caso aconteça alguma proposta nesse período, propostas vão ser analisadas, conversadas internamente. O Botafogo
pode não ter inicialmente a disposição de vender algum jogador. Mas se pinta uma proposta muito atrativa que balance o jogador, aí essas coisas são conversadas e aí o Botafogo, claro, vai ao mercado para substituir, para repor a perda. Acho que importante o torcedor do Botafogo não ficar desesperado com essa informação, porque tem escalas, prateleiras em que esses jogadores se encaixam. Jogadores que estão na prateleira A, o Botafogo não está, tipo assim, disposto de maneira alguma a negociar esses jogadores, tá? É isso. Mais do que isso, a gente não pode garantir porque o futebol é dinâmico, tá? Mas existe o interesse em ser campeão, entende que esses jogadores não podem sair porque vão desmontar o time, então o Botafogo não vai querer negociar nenhum desses jogadores. Futebol é dinâmico, temos que esperar, e eu espero ansiosamente pelo fim dessa janela, para acabar de vez com isso, né, para o Botafogo ficar garantido e forte nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, de maneira geral, o Botafogo então primeiro tenta buscar essa otimização financeira para reduzir alguns custos e transformar jogadores que não estão rendendo bem e são caros para virar jogadores que possam render mais ou a mesma coisa, mas sendo baratos. E mais do que isso, também tem essa situação de Botafogo estar em destaque, podem chegar propostas, o Botafogo sabe quem quer vender, quem não quer vender, e vai seguir essa cartilha para o Botafogo seguir forte e com essa otimização financeira de maneira geral. Esse é o quadro. Espero que tenha ficado claro, bem claro nesse sentido, de que o Botafogo não vai ter uma janela como foram as últimas, em que saiu contratando e tal, já não é a mesma pegada. Botafogo já tem um time formado, um grupo, um elenco formado, e precisa fazer ajustes finos. Sai um jogador, entra outro, vai resubstituindo e resistir ao assédio do futebol europeu, do futebol árabe, que hoje a gente sabe que está muito forte. Esses são os desafios do Botafogo. Se perder alguém, vai tentar substituir à altura ou até melhor, né? Porque esse é o desafio sempre. E vamos em frente. Vamos em frente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram até agora é porque vocês gostaram. E se vocês gostaram, claro, dê um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo no grupo de Zap aí cheio de botafoguense. Tamo junto. Obrigado pela moral. E é isso. Até a próxima. Até amanhã. Fui!